Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que a graça de nosso Deus os alcance nesta noite, sua bondade e a sua misericórdia repouse também sobre as suas vidas. Desde já parabenizar a todas as mães de nossa igreja, aquelas que nos visitam hoje, por esse dia que é separado para vocês de uma forma mais especial. Que Deus as abençoe copiosamente com a graça de Cristo Jesus. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 11. Nesta noite iremos ler do verso de número 8 até o verso de número 22. Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao verso 22. Estamos numa série de exposições na carta de Hebreus. Você pode conferir as ministrações anteriores nas plataformas da igreja. Conforme você achar o texto, você podendo, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, assim nos diz as Santas Escrituras. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, quando aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha-se dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão alegres, Senhor, pelo privilégio de podermos estar diante de Ti, pela grande bênção e dádiva que nos é concedida nesta noite mais uma vez, de podermos nos aquedar aos Teus pés, a fim de ouvirmos as Tuas preciosas palavras. Nosso coração está tomado de gratidão, nossas almas rejubilam diante do Senhor, e temos certeza que em todos os atos deste culto até aqui o Senhor está conosco. Mas nesse momento nós temos diante de nós a Sua palavra, e ela é a razão que nos faz estar aqui nessa noite.
Nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. E é por isso que nós lhe pedimos, Santo Espírito de Deus, o Senhor que sonda mentes e corações, o Senhor que esquadrinha nossos passos, o Senhor que conhece o recôndito de nossa alma. Fala conosco nesta vez mais uma vez. Edifica nossas vidas, consola nossos corações, transforma nossa existência. Se for preciso, nos exorte, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor da glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A fé que transcende o tempo. Seguimos no 11º capítulo da carta de Hebreus. Na primeira sessão introdutória deste capítulo, o autor bíblico mostrou-nos a natureza da fé e de como esta, constituída por Deus, foi entregue aos santos, para que estes vivessem de fato todas as suas expressões com profundidade e tangibilidade. Na segunda perícope do capítulo, vimos exemplos históricos que testificam que esta fé da qual ele fala não é um elemento abstrato, uma ideia figurada, mas trata-se de uma verdade absoluta, já experimentada e vivida por outros, que vieram há muito tempo antes de nós. Citando 3 personagens das Escrituras extremamente icônicos e anônimos em muitos aspectos, já que sabemos apenas os seus nomes e desconhecemos a maior parte das informações sobre suas vidas, exceto aquilo que foi da vontade de Deus nos fazer saber. Vimos como Abel adorou ao Senhor de forma sacrificial, agradando a Deus com a sua oferta, figura daquilo que o próprio Cristo faria em prol dos nossos pecados. Vimos como Enoque andou com Deus e dedicou a sua vida inteira a agradar ao Senhor, observando os princípios do Senhor e de fato sendo poupado da morte por causa de sua fidelidade para com Deus. Vimos como Noé, mesmo em meio a tantas incertezas e dúvidas, manteve-se confiante no direcionamento que recebera do Criador, construindo uma arca, entrando num contraponto entre todos aqueles que com ele eram contemporâneos, acreditando que algo aconteceria, mesmo quando evidências não apontavam para isso. Agora, avançando no capítulo 11, o autor bíblico segue nos apresentando elementos históricos de homens que tomaram um local especial nas Sagradas Escrituras pelo tipo de vida que desenvolveram e o tipo de atitude que apresentaram diante dos desafios que lhes surgiram pelo caminho. E pelo menos 4 personagens são citadas nessa terceira perícope do capítulo 11, em que o autor bíblico vai nos apresentar essa fé que transcende o tempo, essa fé que vai além dos limites, essa fé que rompe as barreiras, essa fé que é transportada às gerações futuras como uma sólida verdade que moveu o povo de Deus e deve continuar movendo até os nossos dias. Essa maravilhosa e poderosa fé que nos faz acreditar em promessas, que nos faz ter esperanças no futuro, que nos faz ter segurança no presente, que nos faz descansar no hoje, sabendo que o amanhã está nas mãos do nosso Deus. Essa maravilhosa fé, da qual iremos refletir nessa noite. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 11, e eu quero percorrer com você esse texto do verso 8 até o verso 22, compreendendo nessa noite a fé que transcende o tempo. O primeiro elemento que as Escrituras me apresentam está justamente dos versos 8 até o verso 10. E dos versos 8 até o verso 10, o autor de Hebreus me mostra que essa fé, ela obedece, mesmo sem saber para onde vai. E ela confia no destino que lhe é proposto. Veja o que está escrito no verso 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa,
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. O autor de Hebreus propõe uma espécie de dobradiça. Ele não quer apenas falar das promessas materiais que foram cumpridas na vida dos israelitas, promessas essas que foram feitas a Deus para Abraão, mas ele trata de promessas que têm uma conotação que transcende o tempo. E de forma muito sábia e interessante, ele apresenta-nos a figura do primeiro patriarca e de como este recebera uma promessa do Senhor, uma designação do Senhor para abandonar a sua terra, para deixar o seu lar, para abandonar sua família e peregrinar em direção ao local que lhe havia sido prometido, mas do qual ele não tinha conhecimento prévio algum. Mas agora no final, lá no verso 10, ele mostra-nos que essa cidade da qual Abraão aguardava não era apenas a cidade terrena que seria construída no coração político de Israel, mas ele tinha esperança em uma cidade que era superior, que estava fundamentada com fundamentos eternos e do qual Deus era o próprio arquiteto e construtor. O texto então começa a nos levar por essa jornada bíblica, nos fazendo lembrar da trajetória do Antigo Testamento e de como o povo de Deus peregrinou em meio à terra da promessa, sem ainda possuí-la, mas crendo que ela lhe pertenceria em algum momento. Este mesmo princípio então agora me leva até o Novo Testamento, e no Novo Testamento nós já não vemos mais pessoas preocupadas em possuir uma terra na qual já habitavam e já haviam ocupado muito tempo antes. Mas agora a terra da qual o texto bíblico deseja que nós criemos expectativa, não se trata mais da Jerusalém terrena, que as pessoas visitam constantemente para ver muralhas antigas e ruínas do passado, que lhes inspiram sobre as verdades que estão registradas no texto. Ele agora aponta para uma cidade gloriosa, da qual Deus foi o próprio arquiteto, e o Deus da Escritura se revela como seu edificador. Ele então me transporta para essa perspectiva superior, e na mesma lógica que foi dada a Abraão, a Escritura também apresenta a mim a mesma perspectiva. Abraão escuta um chamado e persegue uma promessa, indo peregrinar em terras hostis, confiando que aquilo lhe seria dado pelo próprio Deus. Nós também recebemos um chamado, e nós também escutamos uma voz que nos chamou enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados e apodrecíamos na sepultura da escuridão. Mas essa voz poderosa despertou a nossa consciência, gerou vida em nossa alma, religou as ligaduras de nosso ser e nos fez agora também perseguir uma promessa. Não mais a promessa que teremos uma terra neste mundo, não mais a promessa que construiremos uma cidade perfeita neste universo, não mais uma promessa que se limita às expectativas materiais e transitórias. Não, nós também peregrinamos perseguindo uma promessa. Nós estamos aguardando a mesma cidade que Abraão aguardou. Nós também aguardamos essa cidade bendita, gloriosa, excelsa, da qual Deus é o arquiteto e o próprio construtor. Nós também somos peregrinos e forasteiros, com a mesma chamada que o Senhor fez a Abraão, seguindo em direção a uma promessa, e o nosso destino se chama céu. Entende? Abraão recebe um chamado, e essa fé de Abraão é a fé que obedece, mesmo sem saber para onde vai. Abraão não tem informações prévias. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, lá está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Percebe? O Senhor chama Abraão e lhe ordena que abandone o seu lar, abandone sua família, abandone o lugar de sua comodidade para perseguir uma promessa. Mas não existem garantias desta promessa e não existem elementos fiadores dessa promessa, a não ser a fé de que Deus cumpriria com a sua palavra. Abraão então se dispõe a seguir. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e verso 6, a Escritura diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estibres no teu próprio entendimento. Em termos humanos, em análises racionais, seria uma loucura fazer o que Abraão fez. Em perspectivas terrenas, não faria sentido algum abandonar toda uma vida construída e sólida para perseguir um ideal, uma promessa. Em espectros humanos, isso não faz sentido nenhum. Mas só que nós não somos movidos pelo que nós vemos, somos movidos por aquilo que nós cremos. Nós não andamos com base nas circunstâncias que o mundo nos entrega, nós andamos na promessa que Deus nos fez.
E é por isso que a gente não confia no nosso próprio coração. Leviano e enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrompido. Às vezes a gente escuta pessoas dizerem: eu vou fazer aquilo que eu sentir no meu coração. Vai dar errado. Você vai se arrebentar todinho com um monte de coraçõezinhos. Porque o seu coração é um péssimo conselheiro. Porque o seu coração é um péssimo instrutor. Porque o seu coração é a pior fonte de ajuda que você possa buscar. Porque o seu coração, segundo Jesus Cristo, é onde está sediado as raízes de todos os males. Tudo que não presta na sua vida nasce no seu coração. Toda a ruína da sua vida começa no seu coração. Ali que o pecado é concebido, ali que ele é gerado. Então você não pode confiar no seu coração. Se Abraão fosse confiar no coração dele, ele não perseguiria a promessa e ele não ouviria a voz de Deus. Mas Deus o propõe um caminho completamente diferente. E rompendo todas as lógicas e todas as explicações racionais, Abraão não confia no próprio coração, nem se estriba no próprio entendimento que ele tem. Quantas vezes nós somos tentados a agir exatamente assim? E quanto mais o tempo passa, parece que a gente vai ficando mais cheio de munganga. Porque a gente acha que está ficando sábio, que está ficando velho, está ficando experiente. Aí você começa a avaliar tudo que está pela frente com base nas experiências que você tem do passado. Você se estriba no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, confia no seu próprio coração e você fracassa. E você falha. E você erra. Então qual é a alternativa? É ouvir a voz que nos chama e segui-la confiando na promessa. Percebe? Essa fé que obedece, sem saber para onde vai. Abraão seguiu para um lugar desconhecido. Ele andou como estrangeiro na terra que seria sua. Se você já leu o livro do Gênesis, você sabe muito bem que Abraão peregrina em todas as possessões que Deus havia prometido lhe dar. Ele habita naquela terra. Ele sabe que aquela terra lhe pertenceria, mas ela ainda não é sua. Ele é um peregrino. Ele é um forasteiro. Ele foi chamado para compor uma pátria, para erguer uma nação, mas ele não habita no lugar que de fato é seu, porque ainda não foi lhe dado. E há uma natureza teológica profunda nisso aqui. E essa mesma perspectiva, essa mesma lógica se transporta no pensamento do Novo Testamento, em que nós também estamos nesta mesma condição de peregrinos e forasteiros. Abraão morou em tendas, viveu a sua vida inteira em tendas, mas ele cria até o último momento de sua existência que seus filhos morariam em casas erguidas e estabelecidas naquele lugar. Abraão pisou naquele solo e sabia que aquilo ainda não era seu, mas ele confiava que aquilo pertenceria à sua descendência, porque Deus havia feito a promessa. Abraão já vivia a perspectiva e a realidade de tudo, mesmo que aquilo ainda não estivesse de fato sob seu controle. Abraão esperava ansiosamente, é isso que o autor de Hebreus está propondo. Ele esperava ansiosamente pela cidade da qual Deus era o arquiteto. Ele não queria apenas a Jerusalém erguida no pó das terras israelitas. Ele queria entrar na cidade que Cristo construiria com a sua própria mão. E isso é glorioso, e isso é maravilhoso. Nós somos peregrinos e forasteiros, e somos chamados por Deus a perseguir o alvo, mesmo sem saber onde é que vai dar. O que é que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Pastor, me diga o que é que vai acontecer amanhã. Eu não tenho bola de cristal, minha cabeça é redonda, mas não faz previsão do futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei nem se você vai estar vivo daqui a pouco. Eu não sei nem se eu vou estar. Vou nem falar de morte, da última vez Entende? Não tem como saber o que o futuro vai trazer. É por isso que Jesus disse: a cada dia basta o seu próprio. Aí para os mais agoniados, o que foi que Cristo disse? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, não é vai, ele tem cuidado de quem? De vós. Aí os discípulos, quando foram chamados por Cristo para também se tornar peregrinos, os discípulos ficaram preocupados: o que é que nós vamos comer, onde é que nós vamos dormir, como que vai ser? Como é que vai ser a caminhada, como é que vai ser o momento do café, do almoço, da janta? A mãe mais preocupada: o que é que vai acontecer com o meu menino?
E aí, como é que vai ser? Essas preocupações que preenchiam a cabeça dos discípulos, e o que é que Jesus diz para eles? Vocês não têm que se inquietar com essas coisas, porque eu cuido da criação, eu cuido das coisas irrelevantes do mundo criado. Por que é que eu não cuidaria de você? Por que é que eu não zelaria pela sua vida? Por que é que eu não vou cuidar da sua alma? Por que é que eu não vou prover tudo o que você precisa? A sua casa não está de pé porque você é bom, a sua casa está de pé porque Deus é misericordioso. Você está de pé não é porque você é habilidoso, você tem um bom emprego não é porque você é o melhor profissional, tem milhares depois de você. Mas por que você está onde você está? Porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Então Deus está cuidando do seu povo enquanto nós peregrinamos nesse mundo. Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Não fazia a mínima ideia, e não havia naqueles dias GPS. Não, era sair no escuro, sem saber onde é que vai dar. Quem é que ia numa viagem dessa? Você ia? Eu não. Vou não. Eu não vou daqui ali sem um GPS. Se bem que não é muito confiável às vezes, né? Entende? Mas Abraão peregrina. E aí no verso 9 ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa, mesmo que fosse uma terra alheia, habitando em tendas, com os seus filhos, porque eles também eram herdeiros da mesma promessa, aguardando essa cidade da qual Deus é o edificador. Você compreende, meu irmão, a natureza da nossa fé? Nós não temos pátria neste mundo, nós não temos finitude nesta terra, mas o problema é que o tempo de nossa peregrinação muitas vezes nos faz se esquecer de que nós não somos daqui, e é tentador querer fixar residência aqui, é tentador querer estabelecer morada permanente aqui, porque quando eu penso em peregrinação, eu penso em instabilidade. Quando eu penso em deslocamento, eu penso numa série de problemas que estão envoltos disso. Então é muito mais cômodo eu me fixar num lugar, eu construir minha casa, eu estabelecer minhas relações, eu criar a minha fonte de sustento e renda e ficar ali até que a morte me venha buscar. É muito cômodo isso, é muito mais interessante isso. Só que Deus diz que nós não somos deste mundo. E nossa casa não é neste mundo, nós somos peregrinos e forasteiros, e nós estamos caminhando em direção à nova Sião. Então eu não pertenço a essa terra, mas então por que eu vivo como se essa terra fosse o lugar mais importante para a minha vida? Eu não sou desse mundo, mas por que eu habito como se esse mundo fosse o lugar mais importante para a minha existência? Eu não pertenço a esse mundo, mas por que eu me agarro a este mundo com todas as forças do meu ser e me gasto para que nesse mundo e somente nesse mundo eu possa usufruir todas as coisas que eu possa ter? E eu desprezo o céu, e eu desprezo o reino de Deus, e eu desprezo as coisas de Deus. Aí a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Mas a gente inverteu. A gente gasta todas as nossas energias e forças buscando as coisas da terra, e as coisas do céu estão cada vez mais sendo escanteadas para debaixo do tapete. Trabalhamos o quanto for preciso, mas não oramos o tanto que deveríamos. Corremos atrás dos nossos objetivos o quanto for necessário, mas faz muito tempo que a nossa Bíblia está fechada, cheia de poeira na estante jogada na sala. Não medimos esforços para realizar os nossos sonhos, mas pisamos na igreja de vez em quando a gente se lembra que é crente. Poxa, eu sou crente. Eu lembrei que eu sou crente, faz um mês que eu não vou na igreja. Então eu vou para a igreja, eu lembrei que eu sou crente. Entende? Mas somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo, não somos dessa terra, não é daqui, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos passando por aqui. Então Abraão, ele não fixa as suas tendas, ele está constantemente andando de um lado para o outro, peregrinando, andando na terra que Deus o havia prometido, crendo que seus filhos a possuiriam. E nós estamos cada vez mais fixados no mundo e menos predispostos a peregrinarmos em direção à gloriosa Jerusalém.
É preciso então nós redescobrirmos a natureza de nossa vida cristã. E essa fé que nos impulsiona a sermos peregrinos, é a fé que quer nos mover a irmos um pouco mais longe. Mas não apenas isso, essa fé também é uma fé que espera com paciência, independente das circunstâncias. Olha o que acontece nos versos 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Por isso também aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Primeiro Abraão confia e peregrina, crendo numa promessa. A promessa dizia: vou lhe dar uma terra que mana leite e mel. E a promessa dizia: essa terra vai ser povoada por você, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai ter muitos filhos. E eles vão ser numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Só que Abraão completou 100 anos e não teve um filho sequer. Teve um atropelo lá que a mulher dele botou a mão no meio, deu tudo errado. Você sabe da história, né? Sara ficou impaciente e disse: é o seguinte, vamos resolver, Abraão, porque tu já está velho. E você veja como o autor de Hebreus, ele é muito sincero. Ele chama Abraão de amortecido. Aí você interpreta como quiser. Né? Problemas que a vida traz com o tempo, é verdade. Abraão já está amortecido, Sara já é idosa e não tem menino nenhum. Aí o Senhor fez uma promessa. Abraão está confiando na promessa. Sara achou que precisava dar uma força. Então ela pega a sua escrava, entrega o seu marido, deite-se com ela, né? Vamos ver o que acontece, e aí vamos ver se ela engravida, e a partir disso aí, Deus vai cumprir a promessa. Só que Deus não precisa da sua ajuda. Só que Deus não depende das suas muletas. Só que Deus não pede a você que faça absolutamente nada. A única coisa que nós temos que fazer é confiar na promessa. Mesmo quando as circunstâncias elas são cataclisticamente terríveis. E elas só vão piorando, porque Abraão deixou tudo para trás, está peregrinando, andando de um lado para o outro, o tempo está passando, está ficando velho, sua esposa também, os dias estão pesando, suas energias estão indo embora, e não se cumpre a promessa. Mas ele confia na promessa. E aí o verso 11 diz que pela fé, a própria Sara, ela entra na galeria da fé, ela é citada no rol seleto da fé, porque ela confiou que seria mãe, mesmo tendo já uma avançada idade. E por que ela confiou nisso? Porque ela tinha convicção plena que fiel é aquele que fez a promessa. Deus não mente, Deus não muda. Agora o tempo de Deus não é o meu nem é o seu. É na hora que Ele quer. E se às vezes demora muito, é porque Ele quer que seja algo grandioso ou apoteótico. Entende? Ela confiou, ela creu, ela descansou. E contra todas as expectativas e probabilidades, ela se torna mãe do seu primeiro filho. E a partir dali, uma numerosa descendência se estabelece. Você entende a natureza dessa verdade? É por isso que em Romanos capítulo 4, no verso 19 até o verso 21, o apóstolo Paulo, concordando com o autor de Hebreus, ele diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então o que fortalecia Sara? A promessa que Deus fez. Não foi ninguém que fez uma promessa a Sara. Não fui eu que fiz promessas a você. Não são homens que fazem promessas a você. Quem fez a promessa foi Deus. E Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua palavra. Ele honra com aquilo que ele se empenha por fazer. Ele não é filho do homem para se arrepender, nem é filho do homem para estar mentindo. Ele é Deus. E Sara confia na promessa, mas ela aprende a esperar com paciência, independente das circunstâncias. Isso pode soar fácil aos nossos ouvidos, mas sem dúvida alguma não é. Porque somos criaturas humanas,
limitadas e circunstanciais. E aí o tempo vai passando e a gente vai vendo que as coisas não se encaminham da maneira como queríamos. E as horas vão se avançando e os anos vão passando diante dos nossos olhos. E as décadas vão se opondo uma após a outra. E nós simplesmente não vemos as coisas acontecerem como nós sonhávamos. E o nosso coração humano caído em péssimo conselheiro começa a criar em nossa alma angústias e perspectivas cada vez mais tenebrosas. Mas assim como Sara encontrou na fé a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra, nós precisamos ter fé e confiar que o nosso Deus cumpre a sua palavra. E é preciso que haja essa fé em nosso coração, é preciso que haja essa certeza em nosso ser. E Abraão creu nisso, Sara creu nisso, e com paciência aguardou, independente das circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias da sua vida, você vai endoidar. É isso que vai acontecer com você. Nós vivemos num país que está em frangalhos. Nós vivemos em um mundo que está completamente perdido. Nós vivemos em nações que estão se degladiando por pura ganância, poder e ódio. Estamos cercados por pessoas más, somos governados e julgados por homens ímpios. Vivemos em uma sociedade iníqua, em que a maldade cresce volumosamente, e se você levar a sua vida olhando as circunstâncias, você vai perder a razão totalmente por completo. Então você não olha para as circunstâncias, você se lembra: Deus me fez uma promessa, e nela eu vou descansar, porque Ele é fiel e verdadeiro. Você não fica olhando para as coisas da vida. Faz 4 anos que eu não assisto jornal. Pense numa decisão maravilhosa que eu tomei. Não vejo jornal. Não. Porque você liga a sua televisão, você só vê desgraça. Matou, esfolou, bateu. Aí você termina de ver aquilo, você fica: meu Deus. Eu me lembro que na pandemia, tudo trancado. Aí eu não sentava, não ligava a televisão, ficava no sofá e começava logo cedo até de noite assistindo. Morreu. Aí eu ia pro Zap: eita, morreu um conhecido, morreu outro conhecido. Era uma pastorada morrendo uma atrás da outra. Eu vi na hora eu entrar na fila. Aí um dia eu estou assistindo, está passando no jornal, todo mundo no mercado comprando tudo, saqueando tudo, levando milhões e milhões de... Aí minha mulher no quarto passando roupa, eu cheguei lá: nós vamos morrer. É o fim. Pior de tudo, a gente nem caiu o salário ainda, tem que fazer a feira, porque todo mundo está comprando tudo, não vai sobrar nada para a gente. Aí ela, com uma serenidade que ninguém explica, porque na hora que um pira, o outro tem que manter o controle, né? Não tem que... Por isso que diz o livro de Eclesiastes: é melhor que ande 2 juntos. Porque se os 2 surtar, aí dá errado. Aí liga para o pastor. Aí o pastor está mais surtado do que vocês. Aí diz uma telegrama: você está nervoso? Homem, você não tem fé em Deus, não? Entende? Mas por que eu tive essa reação? Porque eu estava alimentando o meu coração das circunstâncias do mundo. Querido, nós temos o privilégio de pertencermos ao único Deus que governa céus e terra. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso sustentador, Ele é tudo em nossas vidas e Ele não vai nos desamparar. Então a gente tem que aprender a descansar nele. A gente tem que aprender a confiar nele, a gente tem que aprender a esperar nele, assim como Sara esperou pacientemente, sem desanimar. Mas o que significa esperar em Deus? É não deixar a ansiedade consumir o seu coração. É não permitir que sua língua transforme-se numa fonte de murmuração constante, porque as coisas não são como você quer. E aí você reclama, aí você murmura, aí você se amarga, aí você hostiliza as pessoas, aí você se tranca no seu coração, e você mergulha nas sombras da sua alma, e você se deixa vencer por tudo isso. Isso não é esperar em Deus. Esperar em Deus é descansar, é confiar, e é saber que aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Há uma frase de William Cowper, um dos maiores eruditos da língua inglesa, cristão, autor de vários hinos belíssimos, e ele diz: Deus tem o controle das circunstâncias incontroláveis da nossa vida. Olha o efeito especial, tá vendo? Tudo foi programado, tenho certeza. Deus
Deus tem o controle das coisas incontroláveis da nossa vida. Vê se ninguém morreu, ninguém lá em cima. Deus tem o controle. Então não tem por que você se desesperar. Você tem que ter esse coração que descansa no Senhor. O salmista diz: Ele dá aos seus, enquanto eles... Mas não é para passar o dia dormindo, não. Mas enquanto você descansa, Deus trabalha por você. Certa vez os fariseus foram discutir com Jesus: olha, os teus discípulos estão colhendo espigas no sábado. E não pode não. Sábado é shabat, sábado é descanso. Aí Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. Por que tem um dia de descanso? É porque você tem que descansar, não é Deus que tem que descansar. Você é limitado, Ele é ilimitado. Você é finito, Ele é infinito. Você é humano, Ele é eterno. Então eu tenho que descansar nesse Deus, eu tenho que me deleitar nesse Deus, eu tenho que confiar nesse Deus, porque Ele cuida de mim. Mas essa fé é uma fé que confessa, ela declara, ela afirma o quê? Que é estrangeira. Olha o que está escrito aí, versos 13 até o 16. Todos estes morreram na fé. Quem? Abraão, Sara, Jacó, Isaac, suas esposas, sem ter obtido o que, meu irmão? Eles viram a terra pertencer a eles? Não. Eles morreram e a terra não era deles ainda não. Eles tinham uma promessa. E aí, óbvio, não tenho tempo de penetrar nisso aqui, mas quando você vai lendo Gênesis, você vai ver que a convicção era tanta que eles iam estabelecendo marcos. O que Abraão faz quando sua esposa falece? Ele vai e compra a caverna de onde? De Macpela. E ele diz: me venda essa caverna, porque aqui eu vou sepultar a minha esposa. Aí os donos da terra disseram: não, a terra é sua. Ele disse: não, eu não quero nada de graça de vocês, eu vou comprar a terra, porque eu sei que essa terra pertence a mim, eu quero comprá-la. E ele compra a caverna, e ali os patriarcas foram sepultados naquela caverna. Até hoje está lá, se você quiser visitar. Se você não quiser visitar, pague minha passagem que eu vou e visito por você. Eu tiro foto, eu faço uma live ao vivo. Entende? Por que nós temos que ter uma sepultura aqui? Porque isso é um marco, essa terra foi prometida a nós. Aí o texto está dizendo: todos estes morreram na fé, sem ter obtido ainda a... Aí você já ouviu aquela conversa fiada: crente que tem promessa não morre. Já ouviu essa ladainha? Ô mentira desgraçada, porque de vez em quando eu enterro um crente cheio de promessa. E eu tenho fé em Deus que eu vou morrer com um bocado de promessa. Pelo menos uma, de que um dia eu vou ressuscitar, porque se eu não tiver essa, está ruim. Então, crente que tem promessa morre, e ele tem que morrer com promessa mesmo, porque se ele morrer sem promessa, ele vai para o fogo do inferno. Entende? Todos eles morreram com a promessa, mas não obtiveram o resultado da promessa. Só que olha o que acontece, olha a natureza da fé. Vendo-as, que o quê? A promessa, porém de longe. A expressão do texto grego aqui é algo que eu contemplo no futuro. Mas não é um futuro inatingível, é um futuro que eu já aspiro, que eu já sinto, que eu já gozo. Aí ele diz: vendo-a porém de longe. Eles saudavam a promessa, e eles, diante dessa promessa, confessavam, eles afirmavam, eles reconheciam, eles declaravam que eram estrangeiros e eram peregrinos sobre a terra. E por que o autor de Hebreus está dizendo isso? Porque o intento não era apenas possuir 1 metro quadrado naquele lugar, o intento não era conquistar as montanhas, o intento não era chegar até o mar de Cafarnaum, o intento não era dominar o lago da Galileia, o rio Jordão. Não, esse não era o intento. Eles estavam possuindo aquela terra, mas aquela terra era apenas uma sombra que falava de uma terra superior, uma terra muito melhor. E essa terra nós também já aspiramos, e nós vemos essa terra assim como eles viam. Então eles a viam, eles a saudavam e eles declaravam: eu não sou daqui. Você não é daqui, você não pertence a esse mundo. Então, em nome de Jesus, pare de se enrascar com coisas desse mundo. Pare de se enrolar com coisas dessa terra, podre, suja, caída, destruída, corrompida. Pare de perder seu tempo com as coisas desse mundo. Você não é daqui, você é de outro lugar. Aí ele diz no verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria.
Quando eu digo que sou peregrino, que sou forasteiro, eu estou dizendo que eu não pertenço a esse lugar, eu pertenço a outro lugar. Eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. De onde você é? De onde você é? Para onde você vai? Qual é a sua morada final? Nós somos peregrinos e forasteiros. E como cantamos nessa noite, nós peregrinamos por sobre os montes, além dos vales. E nós contemplamos o brilho da celestial Jerusalém. Entende? Nós não somos daqui. Porque os que falam dessa forma procuram uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Eles almejam uma pátria celestial. Eles almejam um lugar superior. Um país glorioso que nós jamais visitaremos nesse mundo. Procure a nação mais desenvolvida, mais extraordinariamente bem sucedida que existe nessa terra. A visite, contemple suas maravilhas, veja as suas grandezas. Olhe toda a beleza que essa nação possa ter, a limpeza, a organização. Níveis de corrupção baixíssimos, ainda assim ela está dominada pelo pecado. Cheia de pecado. Entranhada de pecado, cheia de ruína espiritual. Mas nós aspiramos uma pátria gloriosa, uma pátria em que o governo é estável, pois o príncipe da paz reina impolutamente para sempre. Uma pátria em que a justiça não é torcida, porque o justo juiz julga com retidão. Uma pátria em que existe plena harmonia, em que existe verdadeira satisfação, em que não há dor, sofrimento, angústia, pobreza, miséria, nada, absolutamente nada disso se encontra nessa pátria, e é esta pátria, nós pertencemos a ela, e para ela nós estamos voltando, pois ela é o nosso lar. Não é aqui, não é aqui, nunca foi aqui, jamais será aqui. E aí Deus não se envergonha de nos chamar de seus filhos. Por quê? Porque Ele nos preparou uma cidade. Filipenses capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo disse, pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, versos 2 e 3. Cristo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês lá. Entende? Nós não pertencemos à terra, nós não somos da terra, nós somos do céu. E aí, se nós somos do céu, a gente tem que fazer o que o salmista diz, a gente tem que ser um cidadão do céu. E como é que é um cidadão do céu? O cidadão do céu fala como um morador do céu. E no céu ninguém fala palavrão, nem palavra torpe. A linguagem do céu é santa, amém? Então preste atenção, o que é que você bota para fora da sua boca? O povo do céu se veste decentemente. Não estou falando de um padrão estabelecido por uma denominação e suas regras. Eu estou falando de pudor e beleza inerente ao povo de Deus. O povo do céu anda para a glória de Deus. O povo do céu é honesto. Lá no céu ninguém rouba ninguém, ninguém usurpa nada de ninguém. Lá no céu ninguém é mentiroso, todo mundo fala a verdade. Lá no céu ninguém inveja nada um do outro, todo mundo é contente e satisfeito com o que possui. Lá no céu, o cidadão do céu é exatamente assim. Mas pastor, eu não estou no céu. É exatamente isso. Você ainda não está na terra, mas você já peregrina nela, crendo que ela é a sua possessão. Então eu vivo aqui agora, como alguém que vai morar onde? Aí tem crente que não gosta, eu não sei como é que vai ser. Tem crente que não gosta de igreja. Se você não gosta de igreja, o que é que você vai fazer no céu? É melhor que você vá logo para o inferno. Não é melhor você ir para o inferno? Já assistiu o Mazarope, o fofoqueiro no céu? Não assistiu? Assista, é um excelente entretenimento. Compre uma pipoca e bota lá, deve ter na sua TV, no seu né, sei lá, bota lá, o fofoqueiro no céu. Mazarope morre, era uma pessoa extremamente complicada, morreu, trambiqueiro. Aí ele vai para o céu. Aí chega no céu, ele acha o céu muito entediante. Ele não gosta do céu, o céu é muito parado, não tem graça. Ele tenta fazer um forró com um santo lá, não funciona. Ninguém se anima para nada.
Aí ele chega para o porteiro e fala: é o seguinte, eu estou cansado daqui, eu quero ir para o inferno. Aí quando ele chega no inferno, tem dança, tem bebida, tem brincadeira, tem um bocado de coisa, e ele dança no inferno, e ele gosta do inferno, e ele diz: a beleza da vida é o inferno. Mas daqui a pouco o fogo começa a consumir tudo, começa a destruir tudo, e ele percebe que o inferno é uma grande propaganda enganosa. Há um mito na filosofia grega, na mitologia grega, em que Hércules precisava vencer alguns desafios. Você sabe quem é o Hércules, não sabe? Você assistiu o Hércules na Band, no SBT? Você assistia? Eu assistia. Aí o Hércules tem uma missão, ele tem que libertar uma jovem donzela que está aprisionada em uma caverna e é prisioneira de um terrível leão chamado Leão de Medeia. E o Hércules vai naquela missão, vence vários perigos, chega na caverna. Quando ele chega na caverna, que ele entra, tem uma mesa belíssima, posta com muitas comidas deliciosas, saborosas, e a moça sentada assim no alto de um pequeno penhasco no interior da caverna. E ele diz: vamos embora, vamos aproveitar que o leão não está por aqui. E ela fica em silêncio, ela não fala nada, mas ele está faminto, e ele olha para aquela mesa se torna atrativa para ele, a sua fome é grande. E aí na hora que ele estende a mão e pega no primeiro alimento, aquela jovem donzela indefesa, frágil, que ele veio para salvar, se transforma num terrível leão alado, e voa em cima do Hércules e tenta matar o Hércules. Qual é a moral dessa história? O inferno não vai nos apresentar aquilo que nos assusta. O diabo coloca no nosso caminho aquilo que nos atrai, aquilo que nos ilude, aquilo que nos impede de perceber a realidade das coisas. Não, o chifrudo não vai aparecer com chifre, cuspindo fogo na sua frente, não. Como é que você acha que ele vai aparecer? Bonito, cheiroso. Cuidado, quando você vê um homem muito bonito e cheiroso, pode ser o cão. Pode ser o demônio na sua frente. Ou uma mulher bonita, cheirosa, pode ser o diabo. Você está entendendo? Não se enreda com as coisas da terra. Qual é a lógica disso, querido? As coisas mais lindas do mundo, imagine comigo, as belezas naturais, as grandes construções feitas pelos homens ao longo dos séculos, engenharias imponentes que sobrevivem ao tempo, as mais belezas, as mais belas expressões artísticas, pinturas únicas, esculturas fantásticas, as coisas que essa terra produz, que encantam os olhos, que enchem as nossas mentes e que nos levam muitas vezes a achar que tudo aqui é perfeito e maravilhoso. Tudo isso não é nada diante daquilo que está aguardando nós no céu. Essa maravilhosa realidade. O Senhor foi preparar um lugar. E é por isso que a fé confia. Olha o verso 17 a 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova. Percebe a lógica que o autor está seguindo? Primeiro Abraão deixa tudo e persegue a promessa. Habita na terra. Confia que vai ter um filho. Deus lhe concede um filho quando as perspectivas já não eram interessantes. Aí no verso 17, pela fé ele foi posto à prova. Ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Percebe a construção do texto? O texto está dizendo que figuradamente Abraão também foi recobrado, porque Abraão também foi morto nos seus delitos e pecados. Mas assim como Deus o fez viver, ele cria que Deus era poderoso para trazer seu filho de volta à vida. Já que Deus lhe pedia seu único filho como um sacrifício, ele não hesita, mas ele oferece o seu filho em sacrifício. Não porque isso fosse fácil para ele, porque certamente não foi, mas ele tinha plena convicção que o mesmo Deus que lhe deu um filho já idoso e velho, era o Deus poderoso para trazê-lo de volta da morte e devolver a ele plenição para a glória do seu santo nome. Então a fé de Abraão não se abala por único segundo que seja. Por quê? Porque a fé confia firmemente. A fé confia firmemente. Porque a fé ela não depende de circunstâncias. Mas é tão difícil confiar firmemente. É tão difícil quando as coisas começam a fugir do controle.
É tão difícil quando as coisas começam a perder o prumo. É tão difícil quando a gente recebe notícias ruins, avassaladoras, que recaem sobre nós como bombas atômicas em sequência, e a gente fica desesperado, angustiado, perturbado. Mas aí a fé me convida a confiar, mesmo quando me é exigido algo muito difícil. Quem foi que disse que andar no mundo é fácil? Não é. Quem foi que disse que tomar decisões é uma coisa simples? Não é. Mas se você confia no Senhor, você não hesita em obedecê-lo. Abraão faz isso. Mas o texto avança, verso 20 ao 22. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Já estamos na terceira geração, e a promessa não se cumpriu. Só que você prestou atenção no que aconteceu aqui? Abraão ouviu o chamado, recebeu a promessa e a perseguiu durante toda a sua vida. Perto de morrer, Abraão abençoou seu filho Isaque. Mas Abraão se preocupou que Isaque aprendesse. Somos peregrinos, Isaque, mas essa terra na qual a gente anda, Deus nos prometeu que seria nossa. Ela é nossa, embora nós ainda não a possuamos. Isaque envelheceu, ele ensina aos seus 2 filhos, somos peregrinos, mas o Deus do seu avô fez uma promessa, que essa terra seria nossa, ela será nossa. Jacó também vai morrer, mas ele vai ensinar as 12 tribos, nós somos peregrinos, mas Deus nos fez uma promessa, essa terra será nossa. Você percebe o que acontece aqui? O pai está ensinando o filho a confiar na promessa, o pai está ensinando o filho a confiar na promessa que o avô tinha recebido, o neto está confiando na promessa que o avô recebido, o bisneto vai confiar na promessa que o bisavô havia recebido, o tataraneto vai confiar na promessa que o tataravô havia recebido. O que é que a Bíblia está me ensinando nessa noite? Meu filho tem que aprender a confiar na promessa que eu recebi do Criador, e os filhos dos meus filhos têm que aprender a confiar na promessa que recebemos do Criador, e toda a nossa casa tem que confiar na promessa que recebemos do Criador. E quando chegar aquele grande e glorioso dia, quando nós já tivermos deixado este mundo e nos encontrarmos diante de Deus na eternidade, na gloriosa ressurreição, eu vou ver o meu filho, o filho do meu filho, o filho do filho do meu filho, eu vou ver os meus antepassados, eu vou ver a minha descendência, toda ela lavada, remida no sangue do Cordeiro, porque toda ela creu na promessa, e confiou na promessa, e perseguiu a promessa, até o findar de sua vida. Então eu não posso duvidar da promessa, eu tenho que ensinar isso ao meu filho. Olha, nós não somos desse mundo, nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós não amamos a terra, nós amamos o céu. E todas as coisas da terra são transitórias, são passageiras. As coisas mais excelentes estão na glória. Mas olha só, porque considerou, né? Verso 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do quê? Do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Muito bem. De Jacó até a morte de José, nós temos um salto histórico gigantesco. José ia morrer, recebeu a bênção de Jacó, você lembra? Jacó abençoou o filho mais novo em detrimento do filho mais velho, fazendo com os seus netos o que Deus havia feito com ele. José recebe a promessa. José envelhece no Egito. Você lembra da história? Como é que José chega no Egito? Um menininho, 17 anos, passa por muita coisa, se torna governador do Egito, poderoso, influente, traz a sua família, saem de Canaã, migram para o Egito, para sobreviver à catástrofe que aconteceu naqueles dias. Ali eles se multiplicam, eles vão crescer, mas quando José chega perto da morte, ele reúne a sua casa e ele diz o seguinte: olhe, meu bisavô recebeu uma promessa, meu pai confiou na promessa, eu também confio na promessa, eu vou morrer, vocês vão me enterrar aqui no Egito, só que um dia Deus enviará o libertador, e vocês serão libertos dessa terra.
Vocês irão embora dessa terra. E quando vocês forem embora para a nossa verdadeira terra, não deixem os meus ossos para trás. Peguem os meus ossos e levem com vocês, e sepulte os meus ossos na terra que o nosso Deus nos prometeu. Porque eu sei, mesmo diante da morte, que Ele vai cumprir a sua promessa. O que é que está implícito nessa verdade? O que é que aponta essa maravilhosa verdade? Nós também cremos numa promessa. E um dia o nosso libertador vai romper esses céus, como Moisés rompeu o mar vermelho. Um dia o nosso libertador virá nos resgatar desse exílio, virá nos resgatar dessa escravidão. E nós vamos sair pela porta da frente, subindo as mansões celestiais, e iremos habitar para sempre na terra que Ele nos prometeu, a bendita e gloriosa Jerusalém. Então nós também vamos para lá, porque eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa. E o que é que me espera? Essa fé me levará de volta para a minha verdadeira casa. Apocalipse capítulo 21, do verso 2 até o verso 4. Você pode ler comigo nessa noite. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Então ouvi a grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo está, glória a Jesus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Gloriado seja Jesus. Entende, irmão? Nós vamos para esse lugar. Nós pertencemos a este lugar. Nós somos deste lugar. E Ele nos aguarda. E a fé que transcende o tempo nos preservou até aqui e nos preservará até o dia de Cristo Jesus. O mundo oferece tendas passageiras. Deus promete a você uma cidade eterna. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como é maravilhoso, Senhor, saber que nós não somos daqui. Esse mundo que a cada dia se torna mais tenebroso, essa terra que a cada dia se torna mais inóspita. Senhor, muito obrigado por não pertencermos mais a este mundo mau, por termos recebido o direito eterno de sermos chamados cidadão dos céus. Direito este que nos fora conquistado por Cristo na cruz do Calvário, libertando-nos da nossa escravidão, resgatando-nos da nossa inércia espiritual. Obrigado, Senhor, porque um dia nós ouvimos a Tua voz, nós escutamos o Teu chamado e foi impossível resisti-lo. E o Senhor nos chamou para viver uma vida santa e gloriosa nessa terra.
mas a aguardarmos esperançosamente o soar daquela trombeta. Conserva nosso coração, Senhor Jesus. Conserva nossa família, conserva nossa casa. Senhor, não permita que nós nos enredemos com as coisas desse mundo. Preserva viva a esperança em nosso coração de que nós não pertencemos a essa terra. Preserva, Senhor Jesus, em nossa alma a convicção da promessa que Tu nos fez. Ela é fiel e verdadeira. E ainda que todas as coisas desmoronem ao nosso redor, ainda que nossa vida seja assaltada, ainda que as agruras se abatam sobre a nossa casa, ainda que a crise venha ao nosso encontro, que o sofrimento nos desafie, Senhor, ainda que percamos tudo que conquistamos aqui, não deixa que esqueçamos de que o nosso maior tesouro está nos céus. Somos peregrinos, Senhor, somos forasteiros. Então nos conserva, Senhor, nos conserva, preserva a nossa vida, preserva a nossa casa, preserva a nossa família. Senhor, nos ajuda a ensinar nossos filhos a amar o céu com toda a força do coração. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nesse mundo como peregrinos e forasteiros, que testificam de uma existência superior, da qual apenas os vitoriosos são dignos, aqueles que amam a Tua palavra até o fim. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.